Oi, pessoal, meu nome é Isabela, eu sou aluna de doutorado orientada pela professora Silvana, pelo programa de pós-graduação em biotecnologia da UFOP. E esse semestre eu estou fazendo meu estágio de docência acompanhando vocês na disciplina de microbiologia aplicada à engenharia ambiental. E aqui eu vou ser responsável em orientá-los e avaliá-los na parte prática dessa disciplina. Então, vou explicar para vocês, né, como será feita a atividade, dar algumas ideias e depois falar como será feita a avaliação. Bom, então, primeiramente a gente sabe que a microbiologia está aplicada em diversas áreas da engenharia ambiental, como, por exemplo, produção de biocombustíveis, biorremediação, biomonitoramento ambiental, tratamento de resíduos, enfim. E óbvio que não conseguiremos, né, reproduzir todas as técnicas que aprenderíamos em laboratório, mas fazer essa prática em casa será muito importante para otimizar o aprendizado de vocês dentro desse conteúdo. Então, primeiramente, eu disponibilizei já hoje no Moodle alguns conteúdos, alguns materiais, tanto em texto quanto em vídeo, para vocês começarem a ter uma ideia do que vocês vão fazer. Óbvio que vocês não vão repetir o que está ali, porque muitas das vezes não está aplicado em engenharia ambiental. Então, vocês vão ter uma ideia, criar um projeto de experiência, e aí a gente vai trocando ideia para saber se está fazendo sentido, se está dentro do conteúdo. Ou seja, cada um vai criar a sua prática, cada um vai escolher qual prática vai realizar em casa. Então, pode ser diversas. Eu vou dar algumas ideias e no dia 18 de março, vocês vão me entregar qual ideia vocês tiveram, qual prática vocês vão fazer. E aí a gente discute, se quiser tirar dúvida comigo antes disso, podem ficar à vontade, estou à disposição, vou deixar o meu e-mail aqui para vocês. E aí vocês terão um pouquinho mais de um mês para realizar essa prática. Então, por exemplo, o que podemos reproduzir do laboratório na nossa casa? Eu deixei ali um texto e um vídeo, na verdade, sobre o crescimento microbiano. Que o que a gente faria em laboratório em placa de Petri, de vidro, contendo água, a gente faz em casa contendo gelatina incolor e caldo de carne, por exemplo, tornando aquele ambiente sólido propício para o crescimento microbiano. Então, vocês não vão simplesmente crescer micro-organismos ali. Vocês precisam associar isso à engenharia ambiental, associar isso a algum processo ambiental. Então, por exemplo, feito isso, esse meio sólido com gelatina e caldo de carne, um pouquinho de açúcar, vocês podem pegar um cotonete e isolar amostras de diversos ambientes, ou do solo, ou da casca de uma fruta, ou de uma folha. Cresceu ali o micro-organismo, esse micro-organismo pode ser aplicado em diversos processos. Um exemplo é a fermentação, por exemplo. Você cresceu ali naquele meio sólido, um micro-organismo isolado da casca da fruta. Então, cresceu ali algumas leveduras, bactérias, e você vai fermentar aquilo ali para ver o que vai acontecer. Não necessariamente, gente, o resultado precisa ser positivo, é uma experiência. Tem a chance de dar certo, tem a chance de não dar certo. O que importa é vocês estarem conscientes de que aquilo ali está aplicado no conteúdo, faz sentido, e apresentar os resultados, simplesmente. Então, se vocês optarem por fazer um processo de fermentação, por exemplo, é muito fácil reproduzir isso. Vocês podem pegar uma garrafa de 500 ml, colocar ali o que precisa para o micro-organismo fermentar, né? Precisa de um ambiente anaeróbio, então você precisa tampar aquilo ali. Tem como você tampar até com um balão, que aí à medida que for fermentando, como vai liberar gases durante a fermentação, esse balão vai inchando, fica legal de observar esse processo. E dentro ali daquele meio, você precisa ter um substrato, uma fonte de carbono para esse micro-organismo poder se metabolizar e obter no final produtos, como por exemplo a fermentação alcoólica. Essa fonte de carbono ela pode ser tanto açúcar ou outras fontes, como por exemplo um bagaço de cana-de-açúcar, uma casca de fruta que pode ter ainda ali, né, açúcar que pode ser utilizado pelo micro-organismo, metabolizado por esse micro-organismo. Vocês podem usar caldo de cana, que é riquíssimo, né, em açúcar. E aí vocês jogam tudo aquilo naquele meio. Pode também diluir um pouquinho de caldo de carne nesse meio para tornar ele mais nutritivo para o micro-organismo. Então ele vai ter acesso aos nutrientes, acesso a essa fonte de carbono, vai ser propício para ele fermentar, produzir o etanol, por exemplo, né?
E vocês vão observar, se colocar essa bexiga em cima, eu acho que eu até coloquei um esquema desse no conteúdo, disponibilizado no Moodle. Vocês percebem a bexiga enchendo à medida que a fermentação for acontecendo. Uma outra ideia também é fazer uma mini compostagem em casa. Vocês podem fazer, eu também coloquei no material, tanto um vídeo quanto um texto, de uma mini compostagem utilizando garrafa PET, utilizando potes de sorvete. Então, como a gente não tem tanto tempo, quanto mais triturado você colocar a matéria orgânica ali, cascas de frutas, folhas secas, terra, mais rápido vai ser o processo, né? Vai facilitar um pouco. Então, posteriormente, fez a compostagem, vocês podem pegar o chorume que acumulou ali no fundo, né? Aplicar em alguma planta, cultivar, por exemplo, 2 plantinhas de fácil crescimento e colocar o chorume em uma e em outra não e comparar o crescimento das duas. Ou vocês podem cultivar fora da compostagem, né? Vocês podem cultivar 3 diferentes plantas crescendo, né? No mesmo dia, tudo com parâmetros iguais para as 3. E colocar em uma delas algo que inibe o seu crescimento, em outra algo que favoreça o seu crescimento e deixar uma outra como controle para ver a diferença. Então, assim, vocês vão ter que usar a criatividade de vocês, elaborem uma prática, uma técnica que vocês vão usar, lembrando sempre que tem que estar relacionado com a engenharia ambiental. No material que eu disponibilizei, eu até coloquei na fermentação utilizando fermento biológico. Mas não queria que vocês utilizassem isso porque não seria muito fácil, né? Você já compra o fermento pronto, coloca ali para fermentar e em algumas horas tudo aconteceu. Dê preferências para resíduos, materiais orgânicos do ambiente mesmo. Então, por exemplo, no meu projeto de doutorado, eu trabalho com fermentação de bagaço de cana. Então, aquela microbiota que já está ali naquele bagaço, já consegue fermentar o açúcar ainda presente nele, e aí faço o meio de fermentação, que é favorável para todo o metabolismo, e tem a obtenção de produtos, como por exemplo, etanol, ácidos e outros solventes. Então, assim, dá para vocês terem bastante ideia. Eu estou disponível, pode me mandar e-mail até antes do dia 18 para ir discutindo sobre o projeto de vocês, sobre a experiência, o experimento de vocês, e aí a gente vai conversando. No dia 18, vocês precisam me entregar qual vai ser a prática realizada e no dia 22 de abril será feita a avaliação. A avaliação dessa prática ela será feita através de um vídeo relatório que vocês vão enviar para a gente, disponibilizar no Moodle o link do vídeo. Ele tem que ter de 5 a 8 minutos, precisa aparecer a carinha de vocês. É legal que vocês tirem fotos de todo o processo da prática e expliquem em termos teóricos mesmo, qual é a relação dessa prática com a microbiologia aplicada à engenharia ambiental. Então eu vou até ler o que tem no cronograma de vocês aqui, só para deixar bem claro como será feita essa avaliação no dia 22 de abril desse ano. Então, o relatório do experimento feito em casa, contemplando o tema da disciplina, será na forma de vídeo, entre 5 e 8 minutos, contendo a apresentação dos procedimentos técnicos utilizados e os resultados, bem como a explicação da relação entre o experimento com a microbiologia ambiental. E o aluno deverá aparecer no vídeo. E o link de acesso vai ser disponibilizado na plataforma Moodle seguindo as nossas instruções. Então, eu vou continuar, acho que na próxima semana, no dia 18 de fevereiro, vou colocar mais conteúdo, mais texto, mais matéria para vocês terem mais ideias e me falem o que vocês acham. Lembrando que o crescimento microbiano, ele tem que ser, se vocês começarem pelo crescimento microbiano em meio sólido, ele tem que estar associado a alguma técnica ambiental. Se vocês forem fermentar, não utilizem o fermento biológico, utilizem algum micro-organismo isolado do ambiente, ou de algum alimento, de cascas de fruta, ou do solo, qualquer um. E tentem não usar o açúcar como uma fonte de carbono. Enfim, usem a criatividade de vocês. Mais uma vez, vou deixar o meu e-mail, estou disponível para qualquer dúvida. E essa vai ser a nossa atividade prática.